Este episódio é a continuação do episódio número 2. Portanto, se você ainda não assistiu ao episódio anterior, recomendo pausar esse vídeo agora, assistir o episódio 2 e depois voltar para acompanhar esse conteúdo, ok? No episódio anterior, nós explicamos o fundamento jurídico da equiparação hospitalar, quando clínicas e estabelecimentos de saúde podem ser tributados como hospitais que possuem uma tributação menor. Nesse episódio, vamos avançar um nível. Nós vamos mostrar como funciona na prática o cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, qual é o ponto mais sensível desta tese, esse assunto é importantíssimo para todos vocês, e quanto uma clínica pode economizar aplicando corretamente essa estratégia. Se você é dono de clínica médica, laboratório ou centro de diagnóstico, esse episódio pode impactar diretamente o fluxo de caixa da sua empresa. Eu sou Kleber Demétrio, advogado tributarista, e este canal é o Inteligência Jurídica Empresarial. Aqui é sem gravata e sem juridiquês, direito descomplicado para decisões estratégicas. Nesse canal, mostramos como decisões jurídicas bem estruturadas podem melhorar os resultados financeiros das empresas. Se ao final desse episódio você perceber que esse conteúdo agregou valor para a gestão da sua empresa, deixe um like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Essas ações, embora simples, representam um grande impulso para o canal e permitem que ele alcance mais empresários interessados em melhorar seus resultados financeiros por meio de informação jurídica qualificada. Vamos à explicação técnica. A tese da equiparação hospitalar foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.116.399 da Bahia. O entendimento do tribunal, em síntese, foi o seguinte: 1. Não é necessário possuir estrutura física de um hospital. 2. O que importa é a natureza do serviço prestado, que deve ter natureza hospitalar. Se o serviço possui natureza hospitalar, a empresa pode aplicar os percentuais reduzidos do lucro presumido. E isso vai impactar diretamente a base de cálculo de dois tributos: imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Como é que funciona o cálculo no lucro presumido? O pagamento ocorre até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre. Exemplo: primeiro trimestre, pagamento até 30 de abril. Base de cálculo do lucro presumido. A base é obtida aplicando um percentual de presunção sobre a receita bruta. Para serviços em geral, esse percentual é de 32%. Para atividades hospitalares, esse percentual é de 8% para o imposto de renda à pessoa jurídica e de 12% para a contribuição social sobre o lucro líquido. Verificou aí a redução significativa nos percentuais? De 32% baixou para 8% no imposto de renda e baixou na contribuição social de 32% para 12%. Bem interessante, né? É exatamente aqui que entra a tese da equiparação hospitalar. O ponto mais sensível da tese é, sem sombra de dúvidas, a segregação das receitas. O benefício não pode ser aplicado sobre a receita total. Ele deve ser aplicado apenas sobre as receitas hospitalares. Consultas simples, por exemplo, continuam sendo tributadas com base de 32%. Perfeito? O erro na segregação das receitas, separar o que é receita proveniente de serviços hospitalares na tua clínica do que é proveniente de consulta simples, pode gerar um problema sério com o fisco, porque ele pode considerar que houve recolhimento a menor. E isto gera um alto risco de autuação fiscal. Tá bem? Então,
é importante que você, empresário, dono de clínica, esteja atento à questão da segregação de receitas. Então, o principal detalhe a ser observado para você, empresário, que possui uma clínica médica e quer fazer uso desta tese tributária de equiparação hospitalar, é chamar o seu contador e dizer para ele: precisamos fazer segregação de receita, porque eu quero fazer uso da redução da carga tributária que a tese da equiparação hospitalar me proporciona. Tá bem? Então, sugiro que você pegue este vídeo ao final e mande um link para ele poder se apropriar, se ele ainda não está acostumado com isto, com essa tese de equiparação hospitalar. Perfeito? Agora vamos ao estudo de caso. Hoje nós vamos estudar o caso da clínica médica sem dor. O faturamento mensal dessa clínica é de R$200 mil por mês. Portanto, para o nosso estudo de caso, o faturamento trimestral é de 600 mil. A distribuição de receitas: 450 mil decorrem de procedimentos hospitalares e 150 mil de consultas simples. Primeiro cenário. Cenário sem equiparação hospitalar. Então, neste caso, toda a receita é tributada como um serviço e a base de cálculo para o imposto de renda pessoa jurídica é 32% da receita bruta, que foi 600 mil no período de apuração. Isso vai dar 192 mil reais. Esta é a base de cálculo para se calcular o imposto de renda pessoa jurídica dessa clínica. Então, 192 mil vezes 15%, nós chegamos ao valor de R$ 28.800, certo? A título de imposto de renda. Não podemos nos esquecer que o imposto de renda pessoa jurídica no lucro presumido possui o adicional do imposto de renda sobre tudo que exceder a 60 mil no trimestre. Então vamos lá. 192 mil menos 60 mil vai dar 132 mil reais, ok? O adicional, então, de 10% é calculado sobre esse valor, gerando ainda mais 13.200 reais que a clínica vai ter que desembolsar a título de imposto de renda nesse trimestre em questão. Total de imposto de renda que a clínica sem equiparação hospitalar pagou foi de 42 mil reais. Agora vamos fazer a conta da contribuição social sobre o lucro líquido. A base de cálculo, 600 mil vezes 32% também. Chegamos no mesmo valor, 192 mil. A contribuição social possui uma alíquota de 9%, multiplicada pelos 192 mil, nós chegamos ao valor de R$ 17.280. Total, considerando imposto de renda e contribuição social, no trimestre, a clínica sem dor pagou R$ 59.280. Guarda esse número aí na cabeça. Vamos agora para um cenário 2. Clínica sem dor está operando com a tese de equiparação hospitalar. Precisamos descobrir primeiro qual é a base do imposto de renda pessoa jurídica, certo? Porque existem receitas que são decorrentes de consulta simples, onde não é aplicada a tese, e receitas decorrentes de serviços hospitalares prestados dentro da clínica, onde a tese é aplicável. Receita de serviços hospitalares. No nosso caso, nós temos 450 mil, perfeito? E aí, nós vamos aplicar uma alíquota de 8%. Vai dar 36 mil reais. Em relação às receitas das consultas simples, nós já vimos no exemplo que foi gerado uma receita de 150 mil reais. Em relação a essa receita, nós precisamos aplicar o percentual de 32%, o que gera um valor de 48 mil reais, ok? Qual é, portanto, a base total do imposto de renda pessoa jurídica, no caso?
vai ser R$ 36.000 mais R$ 48.000, chegando, portanto, ao valor de R$ 84.000. Muito bem, temos a base de cálculo do imposto de renda. Agora vamos calcular esse imposto de renda. Nós vamos calcular multiplicando 15% sobre essa base de cálculo. 84.000 vezes 15%, nós chegamos ao valor de R$ 12.600. Em relação ao adicional, que é cobrado sobre o que exceder o valor de 60.000 no trimestre, nós temos 84.000 menos 60.000, chegamos ao valor de R$ 24.000, que é o excedente. Sobre esse excedente, você multiplica a alíquota de 10% e temos um total de R$ 2.400, certo? Então, total de imposto de renda pessoa jurídica que a clínica sem dor pagou, neste caso, foi de R$ 15.000, ok? Agora vamos fazer o exame do cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Me acompanha. A receita hospitalar foi de 450.000, perfeito? Então, vamos multiplicar aqui a alíquota reduzida de hospital, que é de 12%, chegando ao valor de 54.000. A receita referente às consultas foi de 150.000, e aí nós vamos multiplicar pela alíquota normal, né, de 32%, chegando ao valor de 48.000. Base total para o cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, portanto, é somar 54.000 mais 48.000, nós vamos chegar à base de R$ 102.000. Para chegar ao valor da contribuição social devida no trimestre, basta agora multiplicar pela alíquota de 9%. 102.000 vezes 9%, nós teremos o valor de R$ 9.180. Fechou? Ok? Total de imposto de renda mais contribuição social pagos pela clínica médica sem dor no trimestre foi de R$ 24.180, aplicando a tese de equiparação hospitalar. Perfeito? Qual foi a economia gerada? Tributação sem equiparação foi de R$ 59.280. Lembra? Tributação com equiparação foi de R$ 24.180. Perfeito? Economia em cada trimestre foi de R$ 35.100. A economia no ano, nos 12 meses, foi de R$ 140.400. Perfeito? Olha a economia que essa clínica gerou somente porque detinha a informação jurídica qualificada da tese de equiparação hospitalar. Nunca canso de dizer para os meus clientes empresários que informação é poder. Aqui, portanto, está a diferença entre as duas realidades empresariais. Empresas que apenas pagam imposto e empresas que utilizam inteligência jurídica empresarial para estruturar sua gestão tributária. Equiparação hospitalar não é aventura fiscal, é planejamento tributário baseado em jurisprudência consolidada. Os principais riscos da aplicabilidade desta tese são os seguintes: segregação incorreta de receitas, teu contador não fez a segregação corretamente, misturou as coisas, chegou a valores díspares e numa eventual autuação fiscal isso vai ser apontado e você vai ser obrigado a pagar possivelmente multa e a diferença decorrente do erro, se foi a menor, em favor da empresa e em desfavor do fisco. Falta de estrutura sanitária compatível. No episódio 1 nós falamos sobre isso, né? Há necessidade de que sua clínica esteja em conformidade absoluta com a legislação sanitária pertinente ao seu tipo de atividade de saúde. 3. Constituição como sociedade simples. Também falamos lá atrás que para essa tese ser aplicável, os tribunais têm entendido a necessidade da clínica ter sido constituída em junta comercial, ou seja, é uma sociedade comercial.
e não uma sociedade simples. Qual a diferença? Sociedade simples ela é constituída em cartório de registro de pessoas jurídicas e não na junta comercial, tá? Mas isso aí o teu contador sabe bem, é só perguntar para ele. Nós somos uma sociedade constituída na junta ou em cartório? Perfeito? Se for em cartório, você não pode usar esta tese. Vai provavelmente te gerar problemas. Daí haverá necessidade de você fazer a alteração no seu contrato social, tá bem? Antes de buscar essa economia tributária. 4. Falta da documentação técnica. Também, né? Você tem que provar que o serviço que você desenvolve na sua clínica é de natureza hospitalar, certo? E o que é um serviço de natureza hospitalar, em resumo? É todo aquele serviço que um hospital necessita para conduzir o tratamento de seus pacientes. Então, se nós temos uma pessoa internada no hospital, o médico do hospital vai solicitar, por exemplo, a realização de um exame de sangue. Esse exame de sangue que a sua clínica realiza tem natureza hospitalar, portanto. Perfeito? É por aí. Em caso de autuação, multas podem chegar a 75% do tributo, além dos juros cobrados sobre a parte não paga, certo? Por isso, essa tese ela exige estrutura jurídica e contábil adequada. Perfeito? Bom, a equiparação hospitalar é uma das estratégias tributárias mais relevantes para o setor da saúde no lucro presumido. Quando aplicada corretamente, ela permite redução significativa da carga tributária, aumento do fluxo de caixa, reinvestimento na própria operação. Se você acompanhou o episódio 2 e agora o episódio 3, já possui uma visão estratégica sólida sobre essa tese. Perfeito? Por aqui é sem gravata e sem juridiquês. Direito descomplicado aplicado em decisões estratégicas. Por fim, vamos a um momento especial importante que eu vou colocar na sequência. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo episódio. Um momento pessoal importante para mim é poder fazer uma corrida matinal à margem do Rio Guaíba. Isso não tem preço. Gente do meu lado, né? Anjos da guarda bloqueiam o caminho errado, E eu faço isso parecer fácil, né? Eu almejo calma bem os gatos, né? Carrego frio, eu sou do 5-1. Fragmentado, eu não sou mais um. Cata na manga é o mesmo do tom. Venci minha guerra, agradeço a algum. Isso não é sempre azul, Domingo à noite tô blue, Espanta do Marcelo Muna.